Olá, minha gente, o nosso encontro de finalzinho de tarde, começo de noite, está começando o nosso bate-papo das 6, né? Nossa mesa redonda, recebendo aqui os convidados, falando das coisas mais importantes, né? Aquilo que interessa a cada um de nós, cidadão linharense, capixaba e brasileiro. Antes de apresentar o tema desta noite e também, claro, cumprimentar os nossos convidados, nós vamos ver como é que está o trânsito lá fora, as imagens da nossa câmera externa, chovendo, né? Chuviscando agora nesse finalzinho de tarde, já anoitecendo aqui na nossa bela cidade de Linhares. A BR-101, o trânsito fluindo normalmente ali, né? Congestionamentozinho, mas em função do semáforo. Enfim, a noite que chega, o final de semana que chega, e nós aqui trazendo mais um tema em debate, em discussão, uma conversa boa, agradável, levando até você as principais informações através aqui da TV Sim Linhares. E você que ouve também pela rádio Sim FM 106,1, acompanha simultaneamente, né, a transmissão deste programa que vai ao ar até às 18 horas dessa sexta-feira. Tem uma reprise na manhã deste sábado, a partir das 6 da manhã, e no domingo à tarde, né? Você que está aí no sofá de casa, descansando neste domingo, também pode acompanhar a reprise deste programa. Minha gente, o bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre os bastidores de Brasília, né? As políticas que são discutidas lá e o resultado disso aqui na ponta, nos municípios, que é onde tudo acontece, né? Para isso, nós estamos recebendo aqui a presença do deputado federal linharense, capixaba, né? Faz parte da bancada dos nossos 10 deputados capixabas que nos representam lá na Câmara Federal, deputado Felipe Rigoni. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Antônio Roberto. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo através da rádio. É isso aí. Prazer estar aqui. Conosco também, representando aqui o agronegócio, falando um pouquinho sobre agricultura, o presidente do Sindicato Rural de Linhares, que gentilmente aceitou o convite. Antônio Roberto, obrigado pela presença. Obrigado, Cláudio. Gentilmente você está sendo gentil, né? Na verdade, a gente se sente prazeroso em estar aqui com você, participando, principalmente falando hoje aqui de um colega nosso, defensor, no tempo que foi legislador do nosso estado, Ataíde Armani, né, da qual eu cumprimento com muito respeito, e atuante aqui, né, um jovem da nossa cidade, Felipe Rigoni, e a TV Sim, como sempre, nos recebe aqui para estar dando um recado do nosso agronegócio, da nossa cidade de Linhares. Essa é a nossa ideia, levar para quem está em casa essas informações tão importantes. Também, representando o agronegócio, por que não? Porque também é agricultor, lógico. Mas, claro, todo o empresariado de modo geral, Ataíde Armani. Ataíde, boa noite. Boa noite, Cláudio. Queria dar uma boa noite a você, boa noite ao nosso deputado Felipe Rigoni, o qual eu tive o prazer de dar o meu voto a ele. Obrigado. E participamos da campanha política dele. Boa noite ao Toninho Roberti, grande representante da agricultura. E boa noite ao povo linharense, né, a todos os funcionários aqui da TV Sim. É um prazer imenso, mais uma vez, podermos estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um grande programa, no sentido de que o Felipe venha dar uma satisfação do seu mandato, né, desse pequeno espaço que ele teve no seu mandato até agora, que tem muito caminho pela frente. Então, eu acho que é o momento de a gente começar a, como a gente diz no jargão, começar a apertá-lo no sentido de que ele venha fazer um grande trabalho para a gente lá no Congresso Nacional. Que bacana. Antes de iniciar aqui o bate-papo com o deputado, eu vou pedir o pessoal de casa, você pode mandar também sua pergunta para o deputado Felipe Rigoni, né, para os nossos membros aqui desta noite, 9989... Deixa eu repetir aqui, bota pra gente, tá lá, tá na tela, né, gente? Me salvaram aqui agora. 996224547. É tanto número para gravar que às vezes a gente acaba esquecendo, mas tá aí na tela o número do nosso WhatsApp. Pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, que eu passo aqui pro deputado Felipe Rigoni, 996224547. Deputado, ainda antes de conversar com o senhor, eu queria que o Bourguignon mostrasse pra gente o anuário, né, do nosso agronegócio capixaba. Acabou de sair do forno, né, Bourguignon? Eu trouxe de primeira mão, né, Cláudio? Isso aqui, vou me sentir feliz em poder estar presenteando aqui ao Felipe Rigoni, nosso deputado federal, né? E conhecedor de números que é a nível nacional, mundo, e agora mais ainda com esse anuário aqui do nosso estado do Espírito Santo, de todas as riquezas e de todos os segmentos nossos que constam nesse anuário. É com muito prazer, Felipe, que eu te entrego um desse. Muito obrigado, Felipe. Também ao Ataíde Armani, com a mesma satisfação. Obrigado. E a você, Cláudio, representando aqui o nosso segmento, que também sempre né, como todos que estão aqui, parceiro do agronegócio do Espírito Santo, nas nossas notícias no dia a dia, em especial no domingo, que nós temos um programa especial
por essa rede de Sem TV, dúvida. que isso aqui é em nome para você e em nome do Sindicato Rural de Linhares. Muito obrigado, Antônio Roberto. O anuário que traz aqui um raio-x, né, gente? Um retrato do nosso agronegócio, né, deputado? O Espírito Santo, que é pequenininho, se compararmos aí com os maiores estados do Brasil, mas que tem uma força tremenda nesse segmento, né? A gente é pequeno, mas a gente é rápido. Essa é a questão. Pequeno, mas é forte, então, né? Na logística, na agricultura, no petróleo e gás, nós temos uma importância enorme para o nosso país. Que maravilha. Na balança comercial do ano passado, o agronegócio não teve o mesmo destaque de anos anteriores, mas foi positivo, né? Foi positivo, assim, em comparação com 2018, 17, 16, que foram anos muito bons para a agricultura, diferente do Brasil como todo, que estava em crise. 2019 foi um ano pior para a agricultura, o que não quer dizer que foi ruim, tá? Isso é bem importante dizer. A agricultura ela tem uma dificuldade enorme, que nós temos um nível de endividamento rural muito grande, e aí temos um desafio, inclusive governamental, para ajudar o refinanciamento dessas dívidas que foram causadas, em sua grande maioria, não por descuido do produtor, lógico, em alguns casos, mas essencialmente por conta de intempéries climáticas. É algo, inclusive, que o Espírito Santo sofreu bastante, e tivemos uma medida provisória aprovada agora no dia 4 de março, essa semana, né? Que ajuda o refinanciamento dessas dívidas, e agora está para ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, dá um alívio, né, Burguinho, para o produtor que está bem sufocado aí, né? Cláudio, é claro que é uma medida importante, como Exato. o Felipe colocou aqui, aprovado dia 4 pelo Senado, né? Falta só o presidente sancionar. Ainda. Isso. A gente sabe da importância disso. Agora, quando o Felipe fala dos produtores, igual ele colocou, bem colocado, na maioria deles são bem intencionados e com vontade de pagar. Mas a medida provisória 897, ela coloca uma taxa de juros 8 a 12%. a 8, pois é, como o Felipe colocou, de 8 a 12% nessa negociação. Nós estamos falando de uma taxa Selic hoje de 4,25. E a gente coloca numa dificuldade que eu entendo para os produtores, de difícil comprometimento da sua renda para estar arcando com essa dificuldade toda. Quando a gente fala no setor, quando nós falamos aqui do Espírito Santo, que nós tivemos uma seca muito grande de 4 anos de prejuízo, Exato. a gente tem uma dificuldade grande. Mas o que ficou mais difícil que eu acho agora, Felipe, e aí, já fazendo um pedido, como Claro. que você poderia estar intervindo e ajudando os produtores? E você que é conhecedor dessa área profundamente, a gente está falando agora de uma garantia que ela era hipotecária e agora não é nada. isso aí. Exato. E que isso quer dizer o seguinte, ela não podia ser parcelada, mas agora pode ser fracionada nas nossas propriedades, só que isso diz que, uma vez que a gente não arcando com esses compromissos, mesmo que ele for por fatores climáticos ou intempéries da natureza, nós já dizemos o seguinte, se eu não paguei, eu já sou dono, porque eu estou averbando a mais da matrícula essa garantia total. Exato. E eu vejo isso com dificuldades e talvez não favorável ao produtor nesse sentido. Eu gostaria, assim, até que se o senhor pudesse falar aqui, Claro. se o senhor concorda com isso, ou se o senhor acha que é um problema que a gente pode estar mexendo nisso futuramente e contando com a sua contribuição. Tem uma oportunidade agora que é o possível veto do presidente, né? Ele ainda tem a oportunidade de vetar parte da MP que foi aprovada. Então isso pode ser feito agora nos próximos 15 dias. Então só para explicar para o telespectador, para o ouvinte, o que acontece. O produtor rural, quando está endividado, ele pode renegociar agora a partir da aprovação dessa medida provisória. Mas para renegociar, os bancos, né, que fazem a renegociação precisam de uma garantia. Normalmente essa garantia é o próprio terreno, né? Ou algum outro terreno que ele tenha. Um grande avanço que teve na medida provisória é que ele pode agora dar como garantia uma parte só do terreno, né? Uma fatia desse terreno, coisa que não podia antes. Sim. Isso já ajuda muito. Só que, ao invés de ser uma garantia hipotecária, ou seja, se eu não pagar, o banco toma essa parte do terreno de mim, ela é uma garantia alienatória. Ou seja, até se eu pagar, o banco já toma, né? Com a promessa de possivelmente devolver depois do pagamento dessa dívida. Isso é muito complicado, porque dependendo da situação que nós tivemos seca por muitos anos, Exato. enchente de 2013, Sim, muito bem isso lembrado. prejudicou bastante os produtores. Então, tem muita gente com várias dívidas diferentes, que precisariam fazer algumas renegociações, pelo menos aqui no estado. Então, a gente precisa que seja hipotecário de novo, para que ele possa fazer várias renegociações ao mesmo tempo e consiga retomar a sua atividade rural. Temos uma oportunidade através do veto. Tá?
Tá? Ótimo. Nos próximos 15 dias. Se não, aí é uma nova lei que pode ser proposta também. E como o Felipe colocou, uma vez a gente fazendo essa negociação, a todos que estão ouvindo, a Taíde, Cláudio e o telespectador, o seguinte: nós não temos o crédito bancário mais, quando nós optarmos por essa negociação. Fica sem crédito. Ficamos sem crédito. E isso dificulta. E Felipe, aqui pedindo aqui para você também estar colocando no seu pensamento. A gente sabe que quando a gente faz uma avaliação na área rural, essa área é de 2 para 1. E se eu fiz um investimento, vamos dar um exemplo aqui, eu fiz um investimento aqui de R$1.000. Se a minha propriedade valia 1.000, então ela passou a valer 2, porque eu investi na minha propriedade, né? Além disso, nós temos que botar mais um. Então nós teríamos um valor total de 3.000 para estar garantindo R$1.000 do que nós colocamos. Eu também acho que isso não é totalmente coerente quando nós falamos no sistema da agricultura. Um pouco exagerado, né? Isso foi com certeza uma necessidade para conseguir aprovar a MP. Não foi uma coisa muito fácil, já que, infelizmente, a gente tem um sistema bancário muito distorcido, né, que acaba tirando muito mais das pessoas do que deveria na hora de fazer um crédito, de fazer uma renegociação e etc. Mas é algo a se avançar nos próximos meses. Taíde, é difícil imaginar um setor produtivo que esteja sujeito a tantas variações quanto o produtor rural, né? Uma área que está aí, né, suscetível a tantos prejuízos e dificuldades. Né? Não tenha dúvida. Eu acho que essa questão da agricultura no nosso país, ela tem muito aquém ainda para chegar onde a gente sempre lutou. A questão do seguro agrícola. Exato. É uma coisa de extrema necessidade. A questão do incentivo maior ainda ao cooperativismo. A agricultura só vai ser forte baseada no cooperativismo, senão não vai chegar a lugar nenhum. Essa questão dos pequenos e micros agricultores, eu acho que tudo isso são questões que nós temos que ver. Eu espero que o nosso deputado Felipe ele teve um grande apoio no nosso município de Linhares, no interior e norte do estado do Espírito Santo, e que ele venha estar sendo uma das bandeiras dele lá no Congresso Nacional, também, essa questão da agricultura, né? Eu acho que é nesse caminho. Eu acho que nós temos uma comissão da agricultura naquela casa, e eu acho que, não sei se o Felipe faz parte dela, mas é uma comissão de suma importância no sentido de que a gente venha estar lutando. O agronegócio é uma coisa que o Brasil depende muito grande, né? Produtivo, altamente produtivo. Foi o agronegócio que segurou o Brasil, o PIB do Brasil, durante a queda enorme que nós tivemos de 2015 a 2018. Vários anos aí, né, Burguinho? Estamos voltando agora, mas foi o agronegócio que nos segurou. E veja, tem uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, que é o seguinte: a agricultura brasileira é a mais competitiva do planeta. Não existe país que faz o que o Brasil faz. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Foi ciência. A Embrapa, o Incapé aqui no Espírito Santo, a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Agrícola também, eles têm uma capacidade muito grande de dar novas soluções aos problemas. Né? O que a Embrapa faz no Brasil não tem lugar quase nenhum do mundo que consegue fazer. Então foi a ciência alinhada com políticas, né, muito bem feitas ao longo dos anos, que levou o Brasil a ser, na agricultura, o país mais competitivo do mundo. Isso quer dizer que está tudo certo? Lógico que não, né? Não é à toa que nós temos um endividamento rural muito grande. Então são essas distorções que precisam ser corrigidas. Com certeza. Né? Crédito. Se isso for feito, nós seremos ainda mais competitivos e nos manteremos em primeiro lugar por muito tempo. Fico feliz de ouvir essa fala do Felipe, assim, com o pensamento dessa importância do agronegócio, do setor para o Brasil. Mas tem hora que a gente sabe, eu, como o Cláudio está aqui, a gente defende a área do agronegócio, da maneira que nós somos colocados diante vamos botar assim, da mídia, para a maioria das pessoas, do malfeitor que nós somos. Eu não consigo concordar com isso, né? Que nós somos um malfeitor. Nós somos um... Malfeitor em que aspecto, Burguion? Malfeitor quando fala que nós somos responsáveis pelo desmatamento ambiental na totalidade, que não somos. Nós colocamos hoje, o Felipe deve saber disso, nós temos 62% de todas as reservas naturais do Brasil preservadas. Exatamente. Nós estamos falando no produtor é obrigado, por lei, a doar 20% das suas áreas para o governo. E é obrigado a cuidar disso com responsabilidade total, desses 20%. Sem contar nas outras áreas que você ainda faz
nas APPs, nas áreas de proteção que você ainda tem na sua propriedade. E aí colocam pra gente que a gente é malfeitor, que a gente fica Responde envenenando. criminalmente, inclusive, Isso, né? que a gente fica envenenando as pessoas, que o Felipe sabe disso, do nosso grau de conhecimento e da ciência que colocou para o Brasil, né? Que não é uma verdade da maneira que coloca. Então, quer dizer, eu fico feliz de estar ouvindo isso aqui hoje dessa maneira. E é importante as pessoas entenderem que hoje o Ministério da Agricultura é mais Ministério do Meio Ambiente do que o Ministério do Meio Ambiente, que atual. Né? São muitas regulações, né? Hoje o que acontece? Não existe agricultor de importância no Brasil, agricultor sério, que descuida do meio ambiente. Lógico que tem os caras que fazem maus cuidados, que destroem a natureza, etc. Mas isso não é a maioria. A maioria é sustentável, né, A maioria Felipe? é sustentável e tem se tornado cada vez mais sustentável. De novo, o que a Embrapa faz é cada vez mais ter novas práticas, novas sementes, novas mudas, etc., que são cada vez mais sustentáveis. Se for pegar ao longo da história, né, numa perspectiva de tempo, a gente tem se tornado cada vez mais sustentável. É lógico que às vezes você corta um ano, como foi 2019, que teve mais desmatamento. Foi por causa do agricultor do Pará? Não. Foi por causa de grileiros, foi por causa de gente ilegal que está fazendo as coisas Que é uma minoria, né? Que é uma minoria, mas faz um estrago. Faz um estrago enorme. Combater ele. Gente, agora, no geral, lógico que a agricultura não é um negócio que destrói a natureza. Isso não é. Bacana. Gente, nós vamos retomar esse assunto, viu, Boguinho? Com certeza. Ainda vamos falar muito sobre a agricultura, mas tem muita Nós coisa viemos aqui para falar mais de Brasília, mas eu vi que... Nós vamos falar com o deputado, como disse a Thaís, vamos apertar o deputado aqui. Fique à vontade. Quero agradecer aqui o telespectador, né, parabenizando pelo bate-papo, parabéns, Antônio Roberto, pela fala. Não se identificou, mas enfim, está interagindo. Você também pode mandar o seu WhatsApp no 996224547. Está aí na sua tela, né, o número que você pode mandar a sua mensagem. Deputado, o senhor é muito focado na busca pelo conhecimento, estudou bastante antes, inclusive, de entrar na política, né? Exato. Estudou na Inglaterra. O que foi possível aprender nesse ambiente político, esse ambiente caloroso lá de Brasília, nesse seu primeiro mandato, né? Um ano agora. Né? Um ano, faz um ano e um mês, basicamente. Uma escola, né? É uns 4 doutorados por ano, mais ou menos. Porque, veja, lá no Congresso Nacional, você discute o tempo todo sobre todos os temas. O tempo todo eu estou discutindo sobre agricultura, sobre educação, sobre saúde, sobre ciência e tecnologia. E é minha obrigação saber do que eu estou falando. Né? Para que isso aconteça, eu tenho na minha equipe alguns assessores focados em informação. Tem um economista na minha equipe, tem uma pessoa também com mestrado na Universidade de Colômbia, né, nos Estados Unidos, justamente para me munir de informações adequadas. E nós temos uma consultoria na Câmara muito bem qualificada para nos preparar para os debates. E tem duas coisas que eu acho essencial citar, que foram as coisas que eu mais aprendi lá no Congresso. Que é o seguinte, você entrar nos assuntos com base científica, com dado, igual o Antônio Roberto mostrou aqui agora do dado da preservação brasileira, com dado correto, te ajuda muito porque você parte de uma perspectiva verdadeira. Porque tem muita coisa, tem muita gente que fala, tem muito factoide, acaba falando sem saber do que está falando e discute errado. Uma segunda coisa que é super importante é o diálogo. Eu nunca aprendi tanto a ser paciente e a ter o diálogo com pessoas que discordam de mim quanto durante esse ano. O que é algo muito difícil, né? Muito difícil e muito importante, porque a gente não pode acreditar que a gente sempre tem a razão, né? Senão a gente seria o único correto e o resto estava tudo errado. Né? E no Congresso Nacional você é forçado a experimentar isso o tempo inteiro. E as melhores soluções, a gente costuma dizer lá que a melhor lei é aquela que todo mundo ficou insatisfeito. Porque conseguiu, pelo menos, abarcar visões diferentes e passou ali de uma maneira democrática e boa. Então, são esses dois grandes aprendizados. É sempre tratar dos assuntos com evidência científica, isso a gente faz o tempo todo, e ter sempre disposição para o diálogo com as pessoas. Ataíde, você que já atuou também no Parlamento, né, na Câmara, na Assembleia Legislativa aqui, esse ambiente, ele requer isso mesmo, essa capacidade de dialogar, de negociar. Não tenha dúvida, eu acho que o parlamentar, acima de qualquer coisa, o próprio nome já diz, parlamentar, ele tem que estar ali no sentido de estar ouvindo, né, e discutindo as coisas em prol da sociedade e principalmente a questão do parlamentar em questão de fiscalização e a questão de legislação. Eu quero mesmo deixar
eu tenho umas situações para colocar para o nosso deputado aqui. A primeira, Felipe, eu queria colocar essa questão do BPC, certo? Foi aprovado na comissão agora mista, eu acho que essa semana, essa questão do BPC para a Bolsa Família e também para as pessoas deficientes e aposentadas, né? Essa questão de... Eu queria saber qual a posição do parlamentar, como é que está a situação dele em briga disso. A gente sabe que existe uma certa resistência por parte da parte econômica do governo, no sentido disso, mas eu acho que é uma distribuição de renda de extrema necessidade, principalmente para aquelas pessoas que têm a necessidade disso. Eu costumo dizer que eu sou um deficiente, me tornei deficiente, como o deputado Felipe, né, mas nós temos as condições financeiras de nos estar nos sustentando e dando a gente uma coisa que muitos não têm. Então, eu acho que essa questão do 13º, tanto do BPC para a Bolsa Família e para essa questão do deficiente, é uma coisa de extrema necessidade. Então, eu queria deixar aqui essa pergunta ao deputado e também ele colocar aí para os nossos deficientes né, o seu posicionamento nesse sentido lá no Congresso Nacional. Legal, são duas partes. Vamos lá. Em relação à Bolsa Família, muito melhor do que dar um 13º no fim do ano, é você reformular o Bolsa Família. Por quê? Hoje são dois patamares, o patamar de extrema pobreza e o patamar de pobreza. O patamar de extrema pobreza dá R$ 89,00 por mês para a família. E o de extrema pobreza dá R$ 178. Todas as evidências científicas, nacionais e internacionais, já mostram que a extrema pobreza já passou de R$ 100. Ou seja, está muito defasado. E R$11, R$11 só, mas R$11 para quem está na extrema pobreza faz muita diferença. E a pobreza já passou de 240. Então, para além dessa comissão especial, Taíde, eu, inclusive, sou autor, junto com vários outros parlamentares, a gente lançou a Agenda de Desenvolvimento Social da Câmara. E a gente tem um projeto de lei que reformula totalmente o Bolsa Família, atualizando os valores, dando um foco central na primeira infância. Hoje nós temos, pessoal, 3,2 milhões de crianças na pobreza fora do Bolsa Família, que não tem nenhum tipo de benefício. E nós vamos incluir essas pessoas com esse projeto. Além disso, nós vamos dar uma porta de saída mais suave. Porque hoje, se a pessoa arruma um emprego, ela perde de uma vez o Bolsa Família. Só que ela pode perder o emprego no mês seguinte. E ela não retorna automaticamente para o Bolsa Família. Então, a gente dá uma suavizada nessa saída do Bolsa Família, o que dá uma segurança maior para essas pessoas. Em relação ao BPC, eu acho que um 13º para o BPC, como foi aprovado, é algo salutar. Tem que ver naturalmente a questão fiscal, se nós temos orçamento para fazer essa mudança. Foi aprovado só na comissão mista, por enquanto, né? Eu não vi a conta exatamente, viu, sobre o BPC especificamente. Mas, mais do que isso ainda, mais do que o BPC, a pessoa com deficiência, ele é importante, nós temos que fazer uma série de políticas públicas para a inclusão produtiva da pessoa com deficiência. Isso é o segundo pilar da Agenda de Desenvolvimento Social que a gente lançou. Isso inclui você melhorar o auxílio inclusão, ou seja, aquele auxílio que o governo dá para a pessoa com deficiência continuar no emprego, melhorar a capacitação profissional das pessoas com deficiência, porque hoje nós estamos cheios de deficientes sem emprego e cheios de empresas tomando multa, porque não tem deficiente nela. Qual é o problema? Capacitação. Então a gente vai precisar fazer isso, inclusive eu serei relator de uma lei, a 6159, que veio de uma maneira errada, mas a gente vai fazer as modificações necessárias para fazer essa inclusão produtiva e não resolver, mas melhorar muito a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Deputado, o governo não pesou a mão não, né, na mexida desses benefícios, porque houve cortes aí severos, não? Houve cortes severos, mas veja, a reforma da Previdência, primeiro que o BPC não foi modificado. Está fora, inclusive a emenda minha também sobre isso. A reforma da Previdência, ela foi 15 vezes mais dura, você pôr na ponta do lápis. Ela foi 15 vezes mais dura com o servidor público, que ganha mais do que o teto do INSS, do que com as pessoas que estão no RGPS, que é o regime geral, com o trabalhador do setor privado. 15 vezes mais dura. Você pôr na ponta do lápis, o tanto que cada um perdeu, entre aspas, é 15 vezes mais para quem ganha acima de 5, 6 mil reais, que é basicamente servidor público, que está acima do RGPS. Isso é muito importante saber.
Porque a reforma da Previdência é uma reforma dura para todo mundo, não tem jeito. E não dá para a população... Nós precisamos dela, né? Se a gente não fizesse, esse 1,1% de crescimento do PIB ia ser 0,3%. Então já representou... Já tem um resultado Já tem um disso? resultado, então? Tem um resultado disso por quê? A reforma da Previdência, ela permitiu uma expectativa de solvência do governo. Porque sem a reforma da Previdência a gente está quebrado já. Mas a gente ia quebrar 100% nos próximos 5 anos. Com ela, a gente deu alguns passos para fora do abismo. E aí o reflexo... Tem algumas coisas, algumas não, várias coisas que a gente precisa fazer a mais, como a reforma administrativa, como a reforma dos privilégios, que custou muito caro para o Brasil. Tem uma conta, Cláudio, que a gente fez lá, só com férias estendidas de juízes e outros cargos no judiciário, nós gastamos por ano 4 bilhões de reais. Aliás, o senhor falou de um benefício lá que eu fiquei de cabelo em pé, porque eu nunca tinha ouvido falar. O pós-morte do servidor. Tem algumas distorções. De alguns servidores. Tem algumas distorções muito grandes no governo federal. Que é o seguinte, é a promoção automática pós-morte. Promoção automática pós-morte. O cara morreu, tem uma promoção. Tipo assim, você é servidor público federal, não são todas as carreiras que tem isso, alguns têm. Você morre, aí a sua família vai ganhar a pensão. Ok, até aí tá justo. Mas aí você é promovido a anjo. E a família ganha um aumento aqui embaixo. Que coisa. Isso não faz sentido nenhum. E tá cheio dessas coisas no governo federal. A gente fez uma conta, assim, bem por alto, que o governo federal deve gastar por ano de 12 a 15 bilhões de reais com esse tipo de distorção. Por isso que a conta não fecha. Com esses poucos... Aproveitando Essa é uma das grandes razões que a conta não fecha. Não vai fechar nunca. Esse ano, 2020, nós temos de investimento total do governo federal 19,4 bilhões. Com essas coisas, nós gastamos de 12 a 15. Dá para quase dobrar, entendeu? Gente, então nós precisamos fazer um rápido intervalo. Nós já vamos voltar. O papo tá muito bacana. Vamos voltar para o segundo bloco. Eu quero agradecer a Marina Mafra, que mandou aqui um forte abraço, viu, Bourguignon? Falando aqui sobre a pauta da agricultura. Marina. Obrigado, Marina. Obrigado aí pela participação. Marina. Bom, nós estamos também em transmissão simultânea pela rádio Sim FM 106,1, né? Você que acompanha pela rádio aí. Esse programa, como eu disse, tem reprise neste sábado pela manhã, domingo à tarde. E você, claro, mande aí o seu recado, participe conosco, 99622-4547. Bate-papo das 6, volta já. Ok, estamos de volta com o Bate-Papo das 6 nesse nosso segundo bloco, ao vivo pela TV Sim, canal 16.1, também a transmissão simultânea pela rádio Sim FM 106,1. Eu repito, tem as reprises desse programa na manhã deste sábado de 6 a 7 e também no domingo à tarde. E claro, estamos também para o mundo inteiro através do simnoticias.com.br, o site aqui da Rede Sim, simnoticias.com.br. Retomando o bate-papo com o deputado federal Felipe Rigoni, recebendo aqui também o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon, e o empresário Ataíde Armani. Antes de passar a palavra a Ataíde, que tem uma demanda importante com relação às pessoas com deficiência, a Joelma, o Ataíde, Joelma Sardinha, telespectadora, mandando recado aqui. Dá um abraço, meu amigo Ataíde. Tá aí, sou deficiente também, estou aqui ligadinho, Ataíde. Que bom. Vamos lá. Ataíde, em relação às demandas... Não, eu queria deixar aqui com o Felipe. São dois ofícios que eu enviei ao gabinete dele, como presidente da DEFIL. Eu estou respondendo a presidente da DEFIL. Eu costumo dizer, Felipe, que o grande presidente da DEFIL em Linhares, e eu já tive a oportunidade de outras vezes estar aqui dizer, sempre foi o meu amigo Zé Geraldo e sempre será. Claro. Eu simplesmente estou ajudando no momento a ele a administrar aquilo, mas mais ele do que eu. Nós oficializamos no dia 3 de dezembro de 2019, e eu gostaria que você mandasse a sua assessoria ver, um ofício ao seu gabinete, no sentido, em primeiro lugar, da Lei 8.203 de 91, que é a questão da cota, certo? Que tem as suas questiúnculas hoje no Congresso. E a lei que foi mandada, uma proposta, foi mandada agora ao Congresso Nacional, de lei de 6.195 de 2019, uma proposta de lei no qual, no lugar de você contratar, você esteja substituindo essa contratação no sentido de que se pague 2 salários mínimos mensal. Eu queria saber o posicionamento do deputado.
Outro deputado, eu queria que o senhor deixasse também, foi um pedido da associação, nós temos uma área de terra grande aqui no bairro Interlago, né, e sempre foi uma luta nossa, foi continuar sendo a questão da qualificação do deficiente físico, certo? Então, de Vossa Excelência, você tem 3 anos ainda pela frente aí, de junto ao governo do Estado, ou junto a emendas parlamentares de Vossa Excelência, no sentido de que a gente possa estar construindo nessa área uma obra na qual se qualifica o deficiente físico para trabalhar. Está vendo muitas empresas, né? Essa semana mesmo eu tive, ontem, o prazer de ver que saiu 2 ônibus aqui de Linhares para se qualificar para Café Cacique. Café Cacique lá No Paraná, sendo que poderia ser classificado que essa empresa vai ter que contratar 5% de deficientes físicos que não são tão qualificados. Então, eu acho de suma importância. Então, eu vou deixar a cópia com sua assessoria desses 2 ofícios e gostaria que Vossa Excelência olhasse isso com carinho. Mas, principalmente, essa questão da Lei 6.195, essa proposta que foi emendada. Eu gostaria de saber do deputado. 6.159. 6.159. Eu vou ser relator dessa lei, inclusive. Ela é uma lei que deu muita polêmica no fim do ano passado, porque ela traz nela algumas coisas muito antigas de capacitismo, que de fato não é bom. Mas como, inclusive, foi uma das condições que eu coloquei para ser relator, nós vamos transformar essa lei, que era uma lei que veio de forma ruim, em algo bom para as pessoas com deficiência. Porque o problema, ele existe, né? Nós temos cotas para deficientes no mercado de trabalho e apenas 50% delas são cumpridas. Nós temos ainda metade das cotas que não conseguem ser cumpridas e nós vamos precisar fazer algumas modificações, tanto na lei quanto em algumas políticas públicas, para a gente conseguir ter mais deficientes físicos e visuais, etc. E essa questão da qualificação pesa nesse aspecto, deputado? Pesa, é o que mais pesa nesse aspecto, né? A principal dificuldade, tanto do deficiente quanto da empresa para se inserir no mercado de trabalho, é a qualificação. Como eu disse no bloco anterior, está cheio de deficientes sem emprego e cheio de empresas tomando multa, porque não cumpriu a cota, tá? E aí, essa questão de pagar, ao invés de contratar, pagar 2 salários mínimos, ela é problemática por quê? Por causa do custo da inserção de um deficiente em uma empresa. Né? Em média, qualquer deficiente ele tem um custo a mais para estar no mercado de trabalho de 40% a 60% do seu próprio salário. Então, se você vai para as profissões com um pouco mais de qualificação, passou de 3 salários mínimos, se tiver essa questão da multa de 2 salários mínimos, ninguém vai contratar deficiente, porque é mais barato pagar os 2 salários mínimos. Então, nós vamos ter que fazer uma modificaçãozinha nesse sentido, para você continuar com o incentivo de contratar o deficiente. Tem uma série de questões que a gente pode fazer. Contratação seletiva é uma modalidade de contratação para pessoa com deficiência grave que dá para fazer. Gradualmente, a gente vai aumentar o número de pessoas com deficiência que cumprem a cota. E aí está envolvido, inclusive, a sua segunda demanda, que é locais e políticas públicas de qualificação de pessoa com deficiência. Treinar esse pessoal. A CETADES estadual, que é a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, ela já está trabalhando comigo, inclusive, na criação de uma coordenadoria de acessibilidade, responsável essencialmente para coordenar as políticas públicas de mercado de trabalho para pessoa com deficiência. E aí sim, pode envolver locais, como você falou, isso pode ser muito bem feito, mas essencialmente vão preparar essas pessoas, né? Eu tive uma oportunidade que não é todo deficiente que tem. Eu estudei em uma universidade muito boa no Brasil, uma universidade excelente fora do Brasil. Posso dizer que a maioria não tem. Não, a brutal maioria não tem. Essa é a questão. Eu tive esse privilégio então, nós temos de fazer uma faculdade também particular de Direito em Colatina, que não é todo deficiente que tem essa facilidade. Exatamente. Então, nós vamos ter que fazer políticas públicas que incluam essas pessoas, primeiro, para se capacitarem e aí, gradualmente, para se inserir no mercado de trabalho. Ô Burguinho, aquela velha história, né? No Brasil a gente tem essa inversão, né? A lei é criada para dar o acesso, mas não se prepara primeiro, ou seja, coloca a lei de que obriga, que tem que contratar, mas aí não coloca como é que isso vai ser colocado em prática, né? Na verdade, a gente tem isso em todos os segmentos. No agronegócio não é diferente. A gente tem leis assim que você não consegue cumpri-las e elas são exigidas. E aí você é passivo de multa de vários segmentos, né? Eu queria aproveitar esse momento e falar, quando o Felipe falou até de
polêmica, né, das leis que elas são colocadas, a gente vê a transparência da seriedade do Felipe, né, nesse jovem que está aqui, e disputando com um universo de pessoas igual já está há muito tempo na Câmara dos Deputados. Quando o senhor votou a favor da reforma da Previdência, eu sou, bom dizer, entre aspas, foi quase punido pelo seu partido, né, PSB. Essa dificuldade do entendimento de o que é bom para o Brasil, para alguns pode não ser. O que o senhor acha que motiva isso, essas pessoas pensarem diferente, em estar ajudando a maioria, mas porque estaria contrariando menos? Por que isso está enraizado no sistema nosso político e nós temos dificuldade em encontrar essa mudança? Precisamos realmente da troca de pessoas ou precisamos de educar pessoas para estar fazendo a troca no sentido da educação e da cultura do povo brasileiro? Precisamos das duas coisas, mas vamos lá. Veja, acho que tem dois aspectos envolvidos aí. Primeiro, assim, tem coisas que você de fato não tem certeza se é ou não o adequado. Então, vou dar um exemplo aqui. A reforma da Previdência. A brutal maioria das evidências científicas mostram que a gente tinha que fazer uma reforma. E tinha que fazer uma reforma nas linhas da que a gente fez. Tem evidência que mostra diferente? Tem evidência que mostra diferente. Mas a maioria das evidências científicas, dos estudos científicos feitos, mostram que a gente fez o movimento correto. Lógico que não é a previdência ideal. Eu votaria uma previdência melhor, na minha opinião. Melhor em todos os sentidos, tanto fiscal quanto social. Mas foi a que a gente conseguiu montar. Agora, um segundo aspecto é o aspecto político. Né? Tem gente que foi contra a reforma da Previdência porque precisava ou queria ser contra o governo. Ou seja, para parecer bem, vamos falar bem a verdade, é isso? Exatamente. Ou manter a coerência daquilo que defende. Eu não vou ser contra ou ser a favor de alguma coisa porque foi o governo ou não que enviou. Ou porque o partido queria. Exato. Veja, se o presidente Jair Bolsonaro mandar um negócio muito bom, eu vou votar a favor e vou lutar a favor desse negócio. Como foi a reforma da Previdência, fui punido pelo meu partido por conta disso. Se mandar um negócio ruim, eu vou ser contra, não tem problema nenhum, entendeu? Aliás, então, assim, isso tudo depende, naturalmente, de como a gente lida com o nosso comportamento político. Aliás, deputado, eu tenho visto que o senhor assim, tem sido crítico, mas tem sido defensor também de muitas das propostas do governo lá, né? Claro. A questão da reforma da Previdência, né? O senhor tem elogiado, inclusive, o trabalho feito no Ministério da Agricultura, da Infraestrutura, mas Economia e Minas e Energia. Tem pesado a mão na educação. O que tem... Minas e Energia é importante, eu quero tocar depois no assunto com o Felipe. Não, temos que adiantar porque são muitos assuntos e o tempo é curto. Mas eu vejo que o senhor é um crítico severo do ministro da Educação. Veja, é porque ele não fez nada. É por isso que eu sou um crítico severo dele. E não é dele, eu não tenho nada contra a pessoa do Abraham Weintraub. Né? Não é pessoal. Eu só avalio o profissional que está como ministro da Educação nesse momento. Para você ter uma ideia de tudo que foi planejado de investimento na educação no ano de 2019, só 14% foi feito. É, muito aquém. Numa perspectiva histórica, isso é 5 vezes menos do que é normalmente feito. Na alfabetização, para o orçamento da alfabetização no ano de 2019, menos de 1% foi executado. Absolutamente nada em alfabetização foi feito em 2019. Na educação básica inteira, pouco mais de 1% foi executado. Então não tem como eu ser a favor de um ministro assim. Agora você pega o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio de Freitas, estive com ele ontem, inclusive. É um técnico mesmo. O cara é um gênio. Desculpa a palavra exagerada, mas ele é realmente muito bom. Ele executa as coisas e a melhor coisa dele é o seguinte: ele não fica fazendo alarde daquilo que ele faz. Quando você vai ver, ele já fez um monte de concessão, está cheio de projetos prontos para ser feito. O sucesso está acontecendo. O sucesso está acontecendo. Nós estamos hoje com o maior programa de concessões e privatizações de ativos de infraestrutura do planeta. O nível de investimento que ele está preparando para entrar no Brasil é cerca de 30, 40 bilhões de reais por ano. E o que o senhor vê desse discurso que muitos dizem, porque estão vendendo o Brasil? Isso é muito. Não, mas eu queria também, Cláudio, fazer uma pergunta ao Felipe. Eu estou entendendo e defendo até esse posicionamento que ele está colocando. Agora, o que seria ideal para a educação? Um Haddad, certo? Ou o atual? Porque o Haddad demonstrou lá na educação que se gastou muito dinheiro, nunca se gastou tanta educação como no governo Lula e no governo Dilma, certo? Mas se gastou mal. Hoje nós temos as faculdades
federais extremamente ideológicas, certo? E pessoas que vão sair com um diploma de dentro da faculdade sem estar nem sabendo redigir uma redação, certo? Então, eu gostaria de saber do Felipe o que seria melhor para a educação do nosso país. Melhor, né? Porque o nosso governo do Estado mesmo, que eu fui... votei para ele, briguei pelo Renato, ele para mim fez uma grande besteira não aceitar uma escola militar aqui dentro do Estado. Porque eu acho que o Toninho, né, não foi a questão do Felipe, acho que dos pais dele, mas eu nunca entrei na sala de aula sem cantar o hino nacional, eu cantava o hino da bandeira no dia da bandeira e assim por diante. Então nós tínhamos não é questão ideológica, nós tínhamos um patriotismo e que está faltando isso hoje na educação. Então, entre um Haddad, certo, e um mau ministro, mas que seja honesto, eu prefiro esse mau ministro que seja honesto, mas não um Haddad que foi desonesto, nós não ladrão. Entre essas duas escolhas. Entre o Haddad e esse ministro, eu demito os dois. Essa é a questão. Que bom, deputado, você está pensando. Está cheio de gente qualificada no Brasil. Está cheio de gente qualificada no Brasil. Eu te dou alguns nomes aqui. Cláudia Costin é uma das maiores pesquisadoras em educação do Brasil, foi secretária de Educação do Rio de São Paulo, teve resultados incríveis. Priscila Cruz é presidente do Todos pela Educação, também tem um conhecimento absurdo sobre educação no país. O Mozart Neves, que foi inclusive considerado para ser ministro do Bolsonaro e foi vetado por parte do governo. Foi secretário de Educação de Pernambuco e teve resultados incríveis. Então, assim, nós não estamos entre o céu e o inferno. No meio dessas coisas tem um monte de gente super qualificada, que não é de esquerda, que não precisa ser também, porque o Bolsonaro foi eleito legitimamente para fazer esse tipo de política, mas tem que executar as coisas. E eu espero, Felipe, que como torcedor do governo Bolsonaro, que ele venha a enxergar essas pessoas. Espero muito. Sabe por quê? Porque não vai a lugar nenhum sem uma boa educação. Não vai, essa é a questão. E aí você comentou só um detalhe sobre a questão das cívico-militares aqui no Espírito Santo. A escola cívico-militar, ela dá mais resultado que a escola comum? Ela dá. Só que ela é 5 vezes mais cara. Nós temos um modelo que já é muito melhor, que é o modelo de escola integral, tempo integral, que é feito em Pernambuco, e aqui no estado nós já estamos com 62 escolas, isso vai dobrar. É o Escola Viva. Que era o Escola Vida, agora o nome não importa, que é escola de tempo integral, no fim das contas. É um modelo mais barato e que dá muito mais resultado. Levou o Espírito Santo do 14º, se eu não me engano, para o primeiro lugar, no IDEB Ensino Médio. Então, assim, nós temos um modelo já melhor do que esse. Então não foi um erro não trazer a escola cívico-militar e cantar o hino nacional, também cantava, pode ser feito em qualquer escola, não tem problema. Deixa eu passar aqui. Só respondendo. Quer dizer que então seria uma boa o nosso presidente Bolsonaro levar o nosso ex-secretário de Educação, professor Haroldo, então, para o Ministério. Seria ótimo. Se com certeza. Isso, eu ia bater palma. Meu amigo também acho que seria. Vamos lá, deputado. Você falou assim, estão vendendo no Brasil. Olha, todo lugar do mundo pede ajuda para o exterior para investir dentro dele. Todos os lugares do mundo. Todos. O mundo não é uma separação entre nós e o resto que é tudo mal. Entendeu? Não tem isso. Se você dá as regulações corretas, mediante a lei correta no nosso país, é lógico, os contratos têm que estar muito claros, e estão agora no Ministério da Infraestrutura. Pode ser investidor de qualquer lugar, que vai dar certo, vai trazer ganho para o Brasil e para o mundo também. O Brasil está inserido nele. Maravilha. Gente, antes de irmos para o intervalo, quero agradecer aqui. Olha que o tempo realmente não nos favorece, né? Passa muito rápido. Deputado, dentro desse assunto, Ataídes, que você falou da pessoa com deficiência, o Zé Geraldo faz uma ponderação, que ele diz o seguinte: o discurso de que o deficiente não tem qualificação não cabe mais hoje. Temos o deficiente qualificado sim, mas as empresas só oferecem vagas para produção, né, os serviços de produção. Você encaminha um deficiente com curso superior para a empresa e eles não ligam para passar por entrevista. Eles colocam o camarada lá isso é função. Muito verdade. E por isso que é importante as cotas. Você acha que é um preconceito também nesse sentido, nesse aspecto? Com certeza. Porque isso é uma barreira atitudinal e cultural que nós temos que enfrentar também. Achar que o deficiente não é capaz. Incorrer no capacitismo. Achar que porque eu sou cego, eu não consigo ler alguma coisa. É óbvio que eu consigo. Só que de maneira diferente. Eu pego meu celular e ele lê tudo para mim. Porque eu sou cego, eu não consigo fazer alguma coisa manual. Consigo com certas adaptações.
Mais Então, um tópico para o projeto, né? com certeza, inclusive tem partes do projeto que falam sobre isso. Então, assim, existem muitos deficientes qualificados e é por isso que as cotas são importantes. Então, a gente está falando que assim, a cota ela não é cumprida, mas a gente não pode esquecer que 50% é cumprido. E isso é um avanço enorme para o nosso país. Não, sem dúvida. Tem muitos deficientes que estão empregados e nós precisamos fazer cada vez mais política para incentivar as empresas a fazer isso. A questão da qualificação, ela é de suma importância, por isso que eu não sei, eu estou falando, levantando a questão aqui que eu não tenho certeza, mas desses dois veículos, 2 ônibus que foi com funcionários para se qualificar lá para Café Cacique, eu não acho que foram deficientes, não sei. Não, Provavelmente não. Provavelmente não foi. Você está entendendo? Esse que é o problema. Que seria a obrigação da própria empresa, se está levar também os 5% deficiente para qualificar também, e não é levado. Com certeza. Tá aí, é a inclusão, né, gente? Nós vamos para o rápido intervalo. Nosso bate-papo volta trazendo o último bloco do bate-papo das 6 hoje, recebendo o deputado federal Felipe Rigoni, convidados também o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon, e o empresário Ataíde Armani. Nós já voltamos. Gente, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, o nosso último bloco bem curtinho, né, do bate-papo de hoje, agradecendo a você que nos ouve também pela Rádio Sim FM 106,1. Muitas perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, vamos passar rapidinho para o deputado. Questionamento aqui, deputado, de um morador de Soretama, produtor rural, dizendo aqui que no ramo do plantio de celuloses, me deparei com a lei que, na opinião dele, é inconstitucional no município de Soretama. O município proíbe o plantio com a finalidade de celulose, fabricar papel, né? Mas permite o plantio para outras finalidades. Ele diz que a lei é inconstitucional. Isso tem que ser avaliado também, né? A inconstitucionalidade dessa lei tem que ser avaliada porque é lógico que você não pode vedar um certo plantio para uma finalidade e liberar para outros. Mas o município ele pode controlar a utilização do seu território. É o tamanho da área, né? Porque como o Soretama tem a área da reserva e etc., eu não tenho certeza se isso é inconstitucional. Se for, é só ir no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, que essa lei é revogada. Ele mesmo pode fazer isso. Ele mesmo pode fazer isso, inclusive. Rapidamente aqui, mais uma perguntinha. Boa noite. Aqui ele já está falando de eleição municipal. O telespectador, mas vou passar a bola aqui. O nosso amigo Baixinho Macaqueiro, lá do Santa Cruz, né? Baixinho. É isso aí, Baixinho. A minha pergunta é para Felipe, se ele já sabe quem apoiará para prefeito. Aqui em Linhares? Deve ser, né? Deve ser. Já tem um candidato? Não, eu ainda não sei quem que eu vou apoiar para prefeito de Linhares. Eu tô até porque eu tô de saída do meu partido, então essa construção política eu vou fazer com base nas pessoas que logicamente, têm caminhado com a gente e que têm, né, conhecimento suficiente e capacidade para serem políticos. Mas ainda não defini o meu apoio para a Prefeitura de Linhares. Bacana. E por fim aqui, mais uma telespectadora pedindo para citar a questão dos MEIs, micro e pequenas empresas, um segmento importantíssimo, né? Agricultura, indústria, comércio, as pequenas agroindústrias. Fica para um próximo programa, né? Porque são muitos assuntos. Uma coisa a citar que é importante, dentro das minhas emendas parlamentares, nós colocamos uma parte delas para um programa que faz parte daquele Brasil Mais, que foi lançado pelo Ministério da Economia, que é um programa de capacitação de empreendedores em todo o Brasil. Nós vamos capacitar cerca de 1.000 empreendedores aqui no estado, microempreendedores essencialmente, para serem melhores nos seus empreendimentos e termos mais negócios criados. É isso aí. Bourguignon. Felipe, nós sabemos dos desastres de Mariana que a gente teve em Linhares, e Linhares é o município mais afetado desse segmento quando nós falamos na área territorial. E nós sabemos que nós tivemos muitos produtores e com uma cultura importante em nossa região, que é o cacau, entre os melhores do mundo. Exatamente. E nós tivemos um perda significativa, além disso tivemos o segundo impacto, que foi da Lagoa do Paraná, a segunda maior lagoa do Brasil, que dobrou de tamanho, e tivemos isso. E até agora, nós não tivemos ainda uma resposta aos produtores. Aos usuários, ribeirinhos, pescadores, sim, a gente sabe que a Renova atendeu. Agora, quando você fala na produção em si, agrícola, nós não fomos atendidos ainda, e você já nos recebeu em seu escritório em Linhares, sim, e nós tocamos nesse assunto. O senhor tem alguma coisa? A gente sabe do pedido de prisão que foi feito ao Roberto Vac na Assembleia Legislativa nossa, né, que entrou com recurso antecipado. Claro. O senhor tem alguma coisa para estar nos colocando em um curto tempo de prazo que nós temos ainda? Olha,
A questão da Renova, que é a instituição que, na verdade, é a Vale. Né? Sim, sabemos disso. A gente não pode esquecer disso, não é uma instituição separada. É muito complicado porque tem o tal do TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta. Né? E tudo fica fora desse tal do TAC. Então, você tenta fazer alguma intervenção para realmente ter uma política pública integrativa aqui de solução, acaba que tem uma resistência muito grande por parte da Renova para fazer essas coisas acontecerem. Um avanço que nós tivemos com o governo do Estado foi a Renova vai agora investir nas estradas, né, de povoação, regência, ali na ES 248. Então vai ter agora um investimento para asfaltar essas estradas, o que vai ajudar. Agora, em relação aos produtores, confesso que ainda temos muita dificuldade. Tem que caminhar muito ainda. Né? É muito mais burocrático do que o governo. E olha que o governo é especialmente burocrático. A gente está chegando então, ao final é uma já. dificuldade enorme, mas continuamos na luta e vocês acompanhando a gente. Infelizmente o programa está terminando, mas antes aqui eu quero fazer só uma correção. Foi o nosso amigo Wilson Marchiori, ali do Sebrae, que mandou esse questionamento sobre os MEIs, micro e pequenas empresas de modo geral. É em parceria com o Sebrae. Né? Exatamente. O Sebrae que é um grande parceiro, né? Isso que eu falei vai ser em parceria com o Sebrae. Deputado, antes de a gente encerrar aqui, eu queria perguntar ao senhor algo que tem sido comentado nas redes sociais e tudo mais, com relação ao Renova, falamos da Renova, agora é outro Renova, o Renova BR, né, esse grande projeto que em 2018 teve um papel fundamental apresentando novas lideranças. Sim. Há algum tipo de financiamento do Renova para candidaturas? Não, lógico que não, isso é proibido. As pessoas precisam entender isso. O Renova BR, pessoal, é uma escola de formação de novos políticos. E políticos de todas as linhas políticas. No Renova, atualmente, eles estão com a turma de vereadores e prefeitos. Tem pessoas filiadas a todos os partidos. Todos existentes no Brasil. Porque não é função do Renova se preocupar com a ideologia da pessoa, com o programa de governo que ela quer tocar. O Renova, a função dele é formar melhores políticos, com atitudes melhores, que entendam como é que se faz para tomar uma decisão. E foi isso que ele fez comigo, que eu sou um dos formados pelo Renova, e é isso que ele está fazendo agora com os outros formados. É uma escola. É uma escola de formação. Escola essa que deveria ser feita pelos partidos. Se os partidos fizessem a formação política pelas quais eles têm a obrigação constitucional de fazer, mas não fazem, o Renova não é necessário. Mas como todos os partidos são ruins, o meu, de todo mundo, o Renova ocupa esse espaço, formando novos políticos e bons políticos, independente da linha, se é esquerda, direita, centro, que eles estejam. Então é uma escola de formação e não um instituto de financiamento. Maravilha, gente. O programa está terminando, só citando aqui a agenda, o resumo aqui da semana do deputado Felipe Rigoni, convidado a palestrar em Harvard sobre desigualdade social. Quando vai ser essa? Vai ser no dia 3 de abril, vai ser numa Brasil Conference, que é a maior conferência sobre o Brasil que nós temos fora do Brasil, e eu vou falar sobre desigualdade, vai ser muito legal. Tá joia. A questão do orçamento impositivo, eu sei que o senhor votou contra, né? O veto lá do... Eu votei a favor do veto, perdão. Contra a barganha que está acontecendo. O veto 52, a gente precisava falar desse assunto, né? Para explicar um pouquinho para a comunidade. Em termos de emendas, deputado, o que o senhor tem de previsão aqui para o Espírito Santo? Tem alguma... O que o senhor pode compartilhar? As nossas emendas parlamentares, como todos já sabem, elas são feitas através de um edital. Então o edital foi lançado em junho desse ano, tivemos 550 projetos que foram enviados para nós. Quem enviou pode estar... Quem enviou o projeto pode concorrer. Então, 550 projetos, 31 chegaram na final, 17 projetos foram os ganhadores na final das nossas emendas. Tem projeto de linhagem em todo lugar, em todas as áreas possíveis. Eu fiquei muito orgulhoso que tem projetos muito bem feitos que foram enviados pelas pessoas que ganharam nossas emendas. É isso aí, gente. Tem que enviar o projeto, né? Nós fazemos. Eu não faço com base lá e pedir, eu vou e eu troco e dou. Não. A gente faz com base no edital técnico e no fim das contas quem decide é as pessoas. Vai lá no meu aplicativo e vota. Foi as pessoas que votaram nesses 17 projetos. Não fui eu. Quero agradecer muito aqui a presença do deputado federal Felipe Rigoni. Viu que o nosso tempo foi curto, deputado, mas em outra oportunidade poderemos... Com certeza, só chamar que a gente vai vir com muito prazer. Agradeço também aos nossos companheiros aqui de bancada. Bourguignon, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado a TV Sim. Obrigado, Felipe. Aqui essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Como você falou, o tempo passa muito rápido. Nem parece que estamos aqui uma hora. Foi pequena. Obrigado, Ataíde. Foi um prazer estar aqui junto. E obrigado a todos que estão aqui nos prestigiando e nos assistindo. Ataíde Armani, obrigado, Ataíde. Obrigado, Cláudio. Obrigado, deputado Felipe, ao Toninho, ao Giovanni aí pelo convite. Foi um prazer
mais uma vez estar aqui. E torno a repetir, espero que nosso deputado faça um bom trabalho em Brasília. Eu acho que nós estamos precisando de bons políticos. Né? Tá joia. E só fazer um pedido. Vontade. Aqueles que ainda não nos acompanham, baixem o nosso aplicativo, que chama Nosso Mandato. E lá você consegue acompanhar de perto todas as votações, todas as opiniões, está tudo lá. E a gente tem vários mecanismos de ouvir as pessoas também pelo aplicativo. Só acessar a Play Store aí, Nosso Mandato. Nosso Mandato. Nosso Mandato. E as redes sociais do deputado Felipe Rigoni também. Exatamente. Deputado, vamos dar uma notícia boa aqui para o empresariado. Essa reforma tributária, reforma, por exemplo, da administrativa. Será que passa esse ano? Sai alguma coisa? Reforma tributária. O governo não enviou a sua reforma tributária. Não chegou o projeto ainda. Não chegou o projeto. Ele só tinha aquela questão da CPMF, mas nós estamos fazendo a nossa, né? Acabou de ser criada a comissão mista entre Senado e Câmara. Tem vários projetos na mesa. É uma reforma muito difícil de fazer, porque cada um tem uma para fazer. Imagino. São muitos detalhes. Tem muita isenção tributária no Brasil, então para equalizar isso vai demorar. Mas eu acredito que até o fim do ano nós temos uma reforma tributária aprovada no Congresso Nacional. Tomara Deus, o país precisa andar. Muito. É a principal reforma para a retomada da competitividade brasileira. E a reforma administrativa é prerrogativa do Poder Executivo enviar. A gente não pode fazer uma nossa. Exato. Então o governo ainda não enviou para o Congresso. Estamos esperando. Assim que enviar, nós discutiremos. E eu quero retomar um negócio aqui. Todos os projetos prioritários que o governo enviou no ano passado foram aprovados. Que bacana. E esse ano também será assim. E o governo que é o maior interessado em mandar esse projeto para a Câmara o quanto antes. Gente, Exato. Obrigado. Nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço a sua companhia. Tem reprise, eu repito, nesse sábado pela manhã desse programa, de 6 às 7 da manhã, domingo à tarde também. E acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. TV Cine Linhares, seu canal local.